Olá, muito boa tarde, Brasil. Boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Canal Rural. Falamos ao vivo de Barra do Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aliás, Barra do Quaraí é o único município do Brasil que faz fronteira com dois outros países, Argentina e Uruguai. E hoje, este sábado, 11 de novembro de 2006, é dia de comemoração dupla. Ao mesmo tempo em que a Cabanha Santo Ângelo, aqui de Barra do Quaraí, comemora o seu 50º de remates, o Canal Rural também está de aniversário. São 10 anos de dedicação ao agronegócio. Em 11 de novembro de 1996, o Canal Rural entrava no ar como o único canal especializado neste setor. E nada melhor do que comemorar esta data com um belo remate, que é o remate da Cabanha Santo Ângelo, que vai ofertar aí 331 bovinos das raças Hereford, Braford, Angus e Brangus e também 64 lotes de equinos da raça crioula, sendo um reprodutor e 64 fêmeas. Este remate que fecha a temporada de primavera na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. São 50 anos de leilão e muitas histórias para contar. Eu estou com a família Martins Bastos aqui, os filhos de Dr. Luiz Martins Bastos, que nos deixou este ano, mas tem o seu trabalho tão bem seguido pelos filhos aí, pela família, um trabalho sério, de muita dedicação. Estão aqui comigo a Cristina, o Paulo, o Carlos Alberto, mais conhecido como Cabeto, também tem o Dr. Luiz Antônio e o Jorge, dono da casa. Enfim, vão nos contar muitas histórias que merece, né? Este 50º aí de remates, muitas histórias para contar. O primeiro remate foi em 1957, 1957, exatamente, na Estância Nazaré. Era naquela época, né? A família inteira fazia o remate e eram 2 dias de leilão, Cabeto. Boa tarde. Pode falar? Boa tarde, os telespectadores do Canal Rural. Que para nós é uma satisfação estar comemorando os nossos 50 anos de remate com os 10 anos de vocês. E acredito que são 2 histórias. Uma, eu diria, de 50 anos e a outra que, se Deus quiser, também vai alcançar os 50 anos. E essa parceria, enfim, né? Uma parceria forte, Pode falar no grande microfone. E que todos nós queremos continuá-la. Na verdade, o primeiro remate da Cabanha Santo Ângelo aconteceu em 57, na Estância Nazaré, que era do vovô Ângelo. Ângelo Martins Bastos. Mas a Santo Ângelo é o embrião, um dos embriões de uma sociedade que se chamava Irmãos Bastos. Hoje a Cabanha Santo Ângelo pertence ao Jorge, né? Já pertenceu a todos nós, né? Pertenceu ao tio Telecheia, ao tio Vinícius, ao Marciá. Pertenceu ao tio Antônio Bastos, ao tio Telmo, ao tio Chico. Tá certo, tá emocionado, né? Não tem como conter a emoção nesta data, 50º de remates, aí a família reunida, recebendo convidados aí para este belo remate, que tem uma excelente oferta, né? Ao tio Bastos e ao papai. Mas por justiça, né? Quem construiu este manancial genético, quem se dedicou full time a esta cabanha, foram os tio Bastos e a tia Elza. Essa é a verdadeira história. O Ângelo Martins Bastos, filho. Uhum. Ambos foram os dois, casal sem filhos, parceiros, que durante mais de 40 anos consolidaram e fizeram o que é Santo Ângelo hoje. Exatamente. Tem uma grande oferta de animais neste remate, que está fechando aí a temporada de primavera dos remates, tradicional temporada dos remates de primavera na fronteira oeste gaúcha, mas naquela época já tinha uma grande oferta de animais, eram mais de 200 touros e também muitos ovinos da raça ideal. Até vocês tinham o maior
rebanho ideal do mundo. Eram 80 mil cabeças na época, Luiz Antônio. Boa tarde. É uma coisa fantástica. É um prazer enorme estar com vocês todos aqui, vocês comemorando os 10 anos e nós 50. Né? E a nossa história na pecuária, na verdade, antes de entrar na parte de ovinos, é um pouco mais atrás. É de 1815, quando chegou aqui nesta zona o primeiro Martins Bastos, que se chamava João Martins Bastos. Aí começa a nossa história na pecuária, não é, do Rio Grande do Sul. No século XIX ainda. Então. Século XIX ainda. Na época, não é, você criava apenas bovinos aqui nessa zona. Depois veio a era mais moderna, veio a era da lã. A lã era o grande negócio da família. Era o auge da lã naquela época. Era o auge da lã e era a grande máquina propulsora da economia do Rio Grande do Sul foi a ovelha, sem dúvida nenhuma. Não é? E nós, graças a Deus, tivemos muito sucesso nessa época. Né? Tivemos um grande rebanho ideal, os tios todos, né, tocavam nessa área. E chegamos, a família, o grupo, Irmãos Bastos, junto com meu avô, chegou a ter um rebanho de 80 mil ovelhas. Toda a lã produzida daqui era comercializada diretamente com a firma AJ Renner, na época, né, que tinha uma tecelagem. Então nós tínhamos um contrato, a família tinha um contrato de a lã produzida aqui era elaborada por eles. Que ótimo, era o maior rebanho ideal do mundo, né? Diga-se de passagem, em Cabeto. É verdade, é verdade. A ovelha teve uma influência grande na economia da pecuária gaúcha e, obviamente, nós, como fazíamos parte desse segmento, também foi muito importante. Mas eu gostaria de retomar minha primeira conversa, onde a emoção me tomou conta. Né? E fazer justiça, vamos dizer, repito, hoje a cabanha Santo Ângelo é do Jorge, já foi nossa, irmãos, já foi da família Telecheia, da família Marciá, da família do tio Antônio, da família do tio Telmo, do tio Chico, do tio Bastos e do papai. Mas por justiça, e eu acho que, repito, o tio Bastos foi que começou como gestor desta cabanha na década de 40, se eu não me engano. Exatamente. Né? E até meados de 80 tornou-se proprietário e seu principal gestor. Vamos dizer, e o que nós temos hoje de genética, tanto em bovino, menos em ovinos, mas ainda crioulo aqui hoje na Santo Ângelo, deve-se ao trabalho do tio Bastos e da tia Elza. Porque, repetindo o que eu falei anteriormente, sob muita emoção, um casal sem filhos, mas que na década de 40 vieram, por isso aqui era um fundão do município de Uruguaiana, e construíram, vamos dizer, numa enorme parceria no casal, o que hoje nós, sobrinhos, estamos desfrutando. Hoje a cabanha Santo Ângelo, que o seu carro-chefe é a raça Hereford, é a cabanha mais premiada do Brasil, mas já naquela época também já se ofertava a Hereford, né? E Duran também. Duran ou não, Duran quem tinha era o vovô Ângelo. Ok. O vovô Ângelo. E eu gosto de fazer justiças às histórias, né? Para que as versões não cheguem nem para as nossas gerações futuras, nem para quem porventura nos escute. Vamos dizer, o vovô Ângelo era um grande pecuarista, né? Não era um zootecnista, né? Esse viés de zootecnista que nós temos, ou que a minha família tem, ou alguns mais que os outros, nós herdamos da família Carvalho, que era a família da minha avó Corinta, com quem o vovô casou. E aí estavam, sim, dois grandes zootecnistas, vamos dizer, sem nenhuma formação acadêmica, mas precursores das cabanhas de Hereford no Brasil, mas com renome no Cone Sul, que foram Francisco Martins de Carvalho Júnior e Gaspar Martins de Carvalho. E todos nós, vamos dizer, o tio Telecheia era um empresário, um industrial, tornou-se um grande pecuarista, né? O papai médico, o tio Chico engenheiro. Visionário. Nesta primeira geração, eu destacaria como grandes zootecnistas o tio Antônio e o tio Bastos, e o tio Telmo, um grande veterinário. Na geração seguinte, eu destacaria o Flávio, que já não está mais conosco, o Carlos Marciá, Carlos Bastos Marciá, o Antoninho, meu primo, o Luiz Antônio e o Jorge. Já numa terceira geração, que aí está chegando, que está vindo os filhos Francisco, aí. O Luiz Neto, o Ângelo Alberto, Antônio. o Ângelo Antônio, mas por justiça, vamos dizer,
pecuaristas de origem pelo lado de Bastos, zootecnistas, vamos dizer, com aquela sensibilidade do homem que acredita no cruzamento, que investe em genética, que investe em melhoramento, que tem o espírito do cabanheiro, nós herdamos por justiça pelo lado do Carvalho. Tá certo, o Cabeto falou aí, é tradição herdada de geração em geração. Qual é a maior lição que vocês carregam consigo aí, seu Luiz? Olha, Estela, eu estou para te dizer que não é a lição, é o curso, é o conjunto de muitas lições. E uma das grandes lições que todos nós herdamos e estamos procurando incutir na cabeça dos nossos filhos, que graças a Deus estão aprendendo essa lição, é de união e de amizade. Vocês viram ontem, na abertura do remate da estância, um Budo Telechê Associados. Antes de iniciar o remate deles, eles estavam nos felicitando e comentando o nosso remate de hoje. É impressionante essa união da família, né? Bom, na verdade, vamos dizer, quando o Sérgio, que foi muito feliz, né, em lembrar, e o Antoninho tinha lembrado na véspera os 50 anos, vamos dizer, esses 50 anos de direito é uma comemoração de todos nós. Com certeza. O primeiro remate desta cabanha, ela era de propriedade da família Telecheia, da família Barciá e de nós todos Bastos, né? Então, quando o Sérgio diz que se sente honrado em fazer parte, é pura verdade. Mas eu vou tentando sempre resgatar um pouco do que eu conheço da história, né? E do espírito que norteou, vamos dizer, a formação desta cabanha. O tio Bastos sempre dizia, e foi dos homens sábios que eu conheci, discreto, de um cavalheirismo ímpar e ao mesmo tempo um grande zootecnista, né? Acho que ele foi o líder na zootecnia da sua geração, com grandes companheiros. O tio Bastos dizia que a cabanha Santo Ângelo tinha sido feita, vamos dizer, na base de sacrifício, de inteligência, de investimento, com o apoio inestimável dos seus colaboradores, que eu gostaria de citar aqui. Vamos dizer, está aqui o Venâncio presente, mas que representa uma dezena de colaboradores que estiveram na Santo Ângelo durante muito tempo. O Wilton Jaques, que não está aqui, o Bofilo, que não está aqui, e outros tantos. Mas essas pessoas, cada um na sua atividade, foram que ajudaram a fazer da cabanha Santo Ângelo que ela é. O que ela é hoje. Mas o tio Bastos dizia, e ele foi um precursor, quem trouxe o primeiro sangue americano, o New Type no Hereford, foi ele, no Poli Hereford, chegando a exportar para as cabanhas importantes da Argentina este passo, vamos dizer, de arrojo. No ideal, no cavalo crioulo, quando entra, ele entra fazendo os investimentos maciços e tendo a resposta logo. Preço recorde na época ele pagou pelo BT Maragato de um sobrinho. Mas o tio Bastos dizia que nenhum esforço, nem financeiro, nem físico, nem mental em criar uma grande genética, vamos dizer, teria feito sentido que se essa genética não fosse servir, não é para a pecuária no campo, para os seus clientes, para aqueles que acreditavam no que ele estava fazendo. Que ótimo. Então, se aproveita essa oportunidade para dizer a vocês que, porventura, são nossos clientes e que não estão aqui, que o fundamento, vamos dizer, o objetivo, o que fez sentido nesses 50 anos foi que o que aqui se produzisse tivesse um benefício retratado nas propriedades dos nossos clientes. Tá certo. Você falavas da família, né? Dessa união da família Marciá também, representada aqui pelo Carlos. Boa tarde, Carlos. Pode falar no microfone aí. Veio prestigiar também esse cinquentenário aqui da cabanha Santo Ângelo, dos remates. Iniciei fazendo os remates lá com a turma toda. Que ótimo. Muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar, né, nesses 50 anos. O que mais o senhor lembra, assim, que mais lhe marcou destes 50 anos, hein? Mas olha, é tanta coisa que é difícil destacar uma. Mas está realmente emocionado também de estar aqui hoje. Tá certo. A gente falava dos primeiros remates. O primeiro remate foi em 1963, mas o remate veio para cá em 1963. Bom, a né? história é o seguinte, vamos dizer, o remate, vamos dizer, essa sociedade existiu e criou-se por vontade e desejo do meu avô Ângelo Martins Bastos, que achava que uma forma de perpetuar a união na família
vamos dizer, era testá-la numa atividade empresarial. Porque nós somos uma família como todas. Brigamos, discutimos, temos as nossas diferenças, mas sabemos que mais importante que as nossas diferenças, vontades e ambições é a união da família. Exatamente. O vovô, e repito, com uma enorme influência da vovó Corinta, que nos trouxe o sangue de zootecnista, mas nos trouxe essa noção de união familiar, achou que criando uma sociedade entre os irmãos e cunhados, seria uma forma de perpetuar. E se faz o remate em Nazaré pela proximidade. Nazaré era muito próximo aliás, está muito próximo da cidade. Né? O tio Telmo Já era o na administrador. época com o escritório Irmãos Bastos. Não, essa é uma outra fase, aliás, é uma outra história. Então, até 1961, quando num ano, nós perdemos o vovô, a vovó, o tio Telmo e o tio Antônio. E as sucessões se fizeram naturalmente. Então, cada um quis trilhar o seu voo. O tio Bastos veio para cá, a São Bibiano e a Camoti fizeram junto em algum momento, eu não me lembro se na Queimada ou no sindicato rural, Camoti, São Bibiano, do Antoninho, não é? A Paineiras seguiu seu caminho na Paineiras e o Pai Passo seguiu vendendo aqui na Santo Ângelo. Né? Certo. Que a partir de 1963, anual sem pausas. Mas começamos os remates com o Viturica, que era uma empresa tradicional uruguaia, que é onde existe ainda hoje, mas hoje já divide o mercado uruguaio com outras empresas importantes, e se chamava Juan José Viturica, se eu não me engano, o velho Viturica. E ele era um remador, era um uruguaio que vinha fazer os remates ainda na Nazaré. Já em 1960, acho que foi 2 ou 3 que nós viemos para cá, que o tio Bastos veio para cá, foi logo depois que o vovô faleceu, começa o Trajano Silva. Trajano Silva rematou de 62 até a 72, quando eu começo. Tu foste leiloeiro. Eu fui um medíocre leiloeiro, mas um fanático pela profissão. Né? Tive muito prazer, me desenvolvi, conheci muita gente, mas limitado. Né? Nós tivemos grandes leiloeiros aqui em Uruguaiana, um deles foi o Trajano, que trabalhou muito tempo aqui conosco, o outro foi o Luiz Frodoardo Pinto, casado com uma prima Marciá, que também foram uns leiloeiros excelentes, o doutor Vidal, que está aqui conosco até hoje. Mas aí fiquei rematando durante um longo período, rematei praticamente 15 anos. Né? Dividia o martelo com o doutor Jorge Bofil, que era um grande zootecnista, um grande ovinocultor e que se encarregava de fazer a parte de ovinocultura. Quando eu saio, que eu fui ter outra atividade fora da agropecuária, vem os 2 irmãos Crespo, que fizeram 1 ou 2 remates, né? O Fábio e o Alexandre. E o Alexandre, e depois ficou somente o Fábio. Então eu estou tentando, vamos dizer, destacar, de forma muito sucinta, correndo um enorme risco de omitir algum dado, vamos dizer, mas tudo aquilo que foi importante. Vamos dizer, a figura das mulheres também era muito presente. Nós somos muitos homens na família, mas a figura da mulher foi muito importante. Exatamente. E começa pela figura da vovó. Né? E repetindo, a vovó traz, a vovó Corinta traz o seu sangue de zootecnista, vamos dizer, o viés cabanheiro vem desse lado, essa questão de união, vamos dizer, não que o vovô não tivesse, o vovô tinha muito essa união, mas se tu não tens uma mulher que estimula, que propicia, que abre a sua casa, isso você perde, a vovó tinha isso. Né? E tem algumas curiosidades, enfim, que naquela época o gado seguia de trem, né, seu Luiz? Exatamente, era o meio de transporte que você tinha nas primeiras exposições que a firma concorria, que era no Menino Deus, em Porto Alegre, já mais longe um pouquinho. Os animais iam de trem e demoravam 3 dias viajando até chegar em Porto Alegre. São coisas que ficaram gravadas, né, pelo sacrifício que faziam, as dificuldades que se tinha, né, para poder representar a nossa região lá na capital do estado. Tá certo, os irmãos Martins Bastos daqui a pouquinho vão agora receber os convidados que já estão chegando aqui na Cabanha Santo Ângelo. Depois a gente vai conversando com os filhos que estão seguindo aí, né, esse belo trabalho, enfim. E agora eu agradeço a participação de vocês. Lembrando que o leilão começa a 13h, oferta de 331 bovinos e 64 lotes de cavalos crioulos. É isso, Cabeto? Eu gostaria de me desculpar, porque sempre eu não consigo administrar emoção. Né? Imagina! E com a idade, a minha competência para administrar diminuiu muito. Mas eu não queria, eu acho, repito,
que seguramente omiti algum dado importante, relevante, mas a minha preocupação foi que para que vocês que estão nos escutando tivessem um pouco da noção que isso aqui não foi geração espontânea. Isso aqui tem tradição, tem história, tem trabalho, tem dedicação. Então, agradeço a oportunidade, fico feliz da coincidência que os 50 anos da Cabanha como remate, a Cabanha antecede, vamos dizer, nós vendimos no particular, antecede esses 50 anos. 50 anos não são o aniversário da Cabanha, são o aniversário do remate. Do remate, né? 50 anos. A coincidência dos 10 anos com o Canal Rural. Que ótimo, né? Muito obrigado. Isso aí, obrigada Carlos Alberto Martins Bastos. Obrigada, Luiz Antônio. É um prazer enorme estar com vocês nesse dia maravilhoso, que fazem parte já deste companheirismo de negócio, né? E, além desse dia maravilhoso, essa quantidade de amigos que estão nos prestigiando, uns aqui conosco e outros assistindo pelo Canal Rural em todo esse Brasil, que, graças a Deus, nós temos muitos e muitos amigos. Tá certo. O Jorge, dono da casa, que fugiu já, né? Enfim, mas tudo bem. E obrigada ao senhor também, Carlos Maricá. Obrigada. Boa tarde. Está ali atrás, né? Obrigada a vocês. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta em seguidinha com mais depoimentos destes 50 anos de remate da Cabanha Santo Ângelo. Até já! Muito bem, voltamos ao vivo de Barra do Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde hoje está sendo comemorado o 50º de remate da Cabanha Santo Ângelo, com uma oferta enorme aí de animais. São 331 bovinos e 64 lotes de equinos da raça crioula. A partir da 1h da tarde, você é nosso convidado aí para acompanhar o remate até às 7h da noite. Mas a gente segue contando um pouco destes 50 anos de remate da Cabanha Santo Ângelo através de depoimentos de quem faz parte dessa história. Uma dessas pessoas é o seu Venâncio Silva, que ele foi o segundo capataz do seu Ângelo Martins Bastos Filho. O senhor começou quando? Como é que foi? Boa tarde, seu Venâncio. Pode falar no microfone. No microfone. Aqui, ó, eu te dou a prova, ó. Olha ali. Tá tudo... 4 de novembro de 1900... De janeiro. 4 de janeiro de 1953. Isso. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Como é que foi trabalhar tanto tempo, enfim, com a família? O senhor trabalhou até 78 como capataz? Eu fiquei aqui até Aqui, essa até data 80, aqui. Até 88 eu fiquei aqui. Então, tem muita história para contar, né? Alguma coisa a gente fez. A gente conversava um pouquinho fazer, antes né? aqui, que o senhor disse que ia contar início, meio e fim. Quero saber. O meu pai trabalhou e depois ele veio emprestado para Irmãos Bastos quando formaram a primeira área de campo aqui na Cabanha. E foi aqui agora onde chamavam Posto Preto. Era um galpão preto pintado de piche. Bom, aí eu não conheci, né? Porque não existia nessa época. Sim. Bom, aí eu deixei de estudar e vim trabalhar. Porque o senhor gostava era da lida no campo, né? Gostava, sempre gostei, né? Aí trabalhei 1 ano e meio lá, com meu pai era administrador do Umbu. Aí quando eles aposentaram meu pai, o Dr. Bastos me convidou para vir trabalhar na Cabanha com ele. Eu não ia trabalhar com ninguém, a não ser com ele. Bom, eu tinha um amor assim pelo Dr. Ângelo, desde guri pequeno, né? Gostava, era amigo dele, me criei sendo amigo dele. Naquele tempo que existia amigos. Hoje existe interesse financeiro. Amigo, tu conta nos dedos e sobra dedo de uma mão. Eu trabalhei todos esses anos com o Dr. Ângelo, nunca pedi um centavo de aumento para ele. Até vou te dizer uma coisa, uma vez eu pedi aumento, quando eu tomei conta, o pessoal era um padrão de preço assim, ó, de ordenado. Aí fomos fazer aumento para o pessoal, aí eu comentei com ele, vamos fazer o seguinte, vamos diferenciar o pessoal. Quem mais vale, mais ganha. Quem menos vale, menos ganha, entendeu?
Bom, aí fizemos tudo a relação, depois ele me disse, e tu? Aí eu digo, não, não sou eu que me valorizo. Quem vai me valorizar o meu trabalho é o senhor. Também está emocionado, né, seu Venâncio? Agora, o senhor me gente disse que ia me contar coisa. o final, porque o senhor, a gente vê aí que o senhor realmente ama o que faz, né? Se dedicou mesmo, mas como é que foi esse final? O final, olha, o final eu trabalhei 38 anos, está aqui o Antoninho, deixei a firma amigo de todos eles. Que ótimo. Eu acho que Leva amigos não pra cometi, sempre, né? talvez se foi erro, foi mínimos de erro, porque senão não teria sido amigo, eu não podia olhar para o Antoninho, porque o pai dele foi meu patrão quando a firma Irmãos Bastos, ele fazia parte, né? Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas palavras. E outra coisa, fui amigo do Dr. Ângelo até o fim. E um pedido que ele me fez, nós estávamos com... A dona Elza teve um problema de saúde. Eu passava as noites cuidando dela, comigo ela se entendia, entendeste? E aí um dia ele me disse, antes, tu precisava do Bastos, bem, eu chamava o Dr. Bastos, entendeu? Não chamava Dr. Ângelo, Dr. Bastos. Aí ele me disse, mas hoje eu e a Elza precisamos de ti. E eu quero que tu me diga me faça agora, eu vou te fazer um pedido, tu tem um mês para me responder, ali onde eu ainda hoje o escritório do Jorge, tá? Aí eu digo, o senhor pode falar. Aí ele foi e me disse, eu quero, se todos somos mortais, por idade, nós vamos primeiro que tu. Bem assim. E se a Elza for primeiro, eu quero que tu me acompanhe até o meu último dia. E se eu for primeiro, eu quero que tu acompanhe a Elza até o último dia. Que bela. Aí, quando ele terminou de dizer, eu assumo o compromisso. Olha, e ele disse, não, eu te dei para... Não. Que bom. E Isso olha, aí. e não me arrependo. Que bom, que bom. A gente ouvir essas histórias todas. Não, e uma coisa que a gente deve mencionar, como o Antoninho é bem menor do Pois que é, eu quero conversar com o mas seu Antoninho agora. sabe das coisas, né? Isso aí. Porque antes, minha filha, existia amigos, mas amigos, o empregado do peão mais humilde, ao mais elevado da estância, morriam pelo patrão. Eu não é, seu Antoninho? Tá certo, seu Antoninho. Muito boa tarde, Antônio Martins Bastos Filho, primo do Jorge, que é o dono da casa, que está oferecendo aí o leilão da cabanha Santo Ângelo, que fez o seu remate aí da cabanha São Bibiano na quinta-feira e hoje veio prestigiar, aí mostrando a união da família, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui frente à televisão novamente, dando alguns depoimentos, mas eu queria dar uma ajuda ao Venâncio para completar a história que ele falou. O Venâncio, ele foi criado praticamente a vida inteira trabalhado em volta da família Bastos. Ele foi parceiro meu de juventude, muito embora um pouquinho a coisa de diferença, quando nós éramos guris, e eu ia lá para a Fazenda Umbu, da qual o pai dele era o capataz. Exatamente o que ele falou. E que nós fazíamos muita arte em cima das bolsas de lã. Ele, os irmãos dele e eu. Então eu tenho conhecimento e me lembro do Venâncio desde muita jovem idade. Posteriormente ele veio aqui para a cabanha Santo Ângelo, ele foi o primeiro planteleiro do tio Bastos, trabalhou como planteleiro. E com esse trabalho ele ajudou muitíssimo a formação e o desenvolvimento e o êxito do plantel da cabanha Santo Ângelo, que naquela época era criador de Hereford. Com a aposentadoria do capataz senhor Adolfo, o Venâncio assumiu a capatazia aqui da cabanha Santo Ângelo hoje, onde nós estamos. E ele trabalhou a vida inteira e terminou aqui na cabanha Santo Ângelo. E hoje ainda é da cabanha Santo Ângelo, porque no final, quando meu tio faleceu, ele foi aquinhonado com uma fração de campo, ele hoje é um fazendeiro, e é parte da cabanha Santo Ângelo. Portanto, ele tem uma história extremamente ligada aqui a SantoÂngelo. Eu quis só fazer esse complemento aí para ajudar o Venâncio aqui. Desde que eu sou amigo dele desde guri. Desde guri. Que faziam arte. Que fazíamos arte. E voltando à data de hoje... Exatamente, são 50 anos, tem muitas lembranças. Para mim é uma satisfação grande, uma emoção grande estar aqui nessa comemoração. Junto com meus primos, eu não tive irmãos homens.
Então eu considero os meus primos os teus irmãos. homens que eu não tive. E essa amizade, essa ligação é desde guri. Então hoje nós estamos aqui separados fisicamente em estabelecimentos, mas sempre irmanados pela verdadeira amizade de irmãos. Isso aí é uma coisa que eu prezo muito. E eu participei desde o início da formação dos remates da família Bastos, quando eram realizados na Estância Nazaré, e o inicial foi em 1957. Exatamente. E era uma abertura de um novo evento comercial da região. Os leilões teriam começado um ano antes com a família Silva, na Cabanha Julieta. Foi o primeiro leilão de gado reprodutor na região do Uruguaiana, ou melhor, na região do Rio Grande do Sul. E eu não tenho absoluta certeza, provavelmente o primeiro leilão de genética de ponta do Rio Grande do Sul. Então, no ano seguinte, a família Bastos entrou no mercado de leilões e foi feito o primeiro leilão na Estância Nazaré. Eu era estudante naquela época, mas era ativo também, vim aqui para trabalhar e me lembro, muito marcado a festividade que era. O remate era feito em 2 dias. Eram 2 dias de leilão. O primeiro dia era de bovinos e o segundo dia era de equinos. E era uma festa popular. Uma grande parte de ovinos. Dos ovinos. Não, perdão. Dos ovinos, exatamente. O segundo dia era de ovinos. E a oferta de ovinos chegava quase a 1000. Porque era o auge da lã, né? Era o auge da lã. A lã era o sustentáculo da economia do Rio Grande do Sul. E o segundo dia do leilão do ovinos era tão intenso, tão disputado como o primeiro. E era uma festa praticamente popular, vinha toda a comunidade da região para a Estância Nazaré. Eu diria assim, quantificaria ao redor de 1000 pessoas que vinham no primeiro e no segundo dia. Enfim, era um evento totalmente novo na região. E isso eu tenho muito bem guardado na lembrança, com gratas recordações. Eu quero conversar mais com o senhor no ano que vem, que a Cabanha São Bibiano vai estar comemorando também o 50º do seu remate. Muito obrigada pela sua participação, seu Antoninho. Boa tarde. Tá bem, eu agradeço também a gentileza. Eu gostaria... A gente vai contar mais histórias no ano que vem, né? Eu gostaria só de marcar mais um fato seguinte. Eu tenho muita gratidão, muita lembrança e muito carinho por esse estabelecimento aqui da Cabanha São do Anjo, onde está localizada essa sede. Eu tinha 10 anos de idade e vim aqui com meu pai e 2 tios, o Ângelo Martins Bastos Filho, que era o administrador da família, e mais o Francisco Martins Bastos, que era engenheiro, que trabalhava na Ipiranga naquela época, onde foi marcado o local desta sede. No ano de 1950, nós viemos a cavalo aqui, descemos e marcamos, botando uma estaca numa cocheira de pedra, onde hoje é plantado todo esse estabelecimento. É uma recordação muito intensa que eu tenho e gostaria de deixar manifestado. Que ótimo, obrigada, boa tarde, bom leilão para vocês. Obrigada, seu Venâncio, obrigada. A gente vai para um breve intervalinho, voltamos em seguidinha. Muito bem, a gente segue contando um pouco destes 50 anos de remate da Cabanha Santo Ângelo, aqui de Barra do Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Este remate que vai ofertar 331 bovinos das raças Hereford, Braford, Angus, Brangus e também 64 lotes de equinos da raça crioula a partir da 1h da tarde. Fique aí, porque vai ser uma grande oferta fechando essa temporada de remates de primavera na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Contando um pouquinho da história, a gente fala com quem está seguindo este trabalho do Dr. Luiz, né, que nos deixou esse ano, mas tem os netos aqui, Luiz Neto, inclusive, falar um pouquinho desse trabalho que vocês têm seguido aí com muito orgulho. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos do Canal Rural que nos acompanham nesse dia de trabalho, que se espera todo ano por esse dia, principalmente esse que é um 50 anos do remate Santo Ângelo. E na verdade a nossa responsabilidade é bastante grande, porque temos gerações de sucesso atrás de nós. Nós estamos começando recém engatinhando nessa vida da pecuária do Rio Grande do Sul, procurando da melhor forma possível seguir o exemplo que nos foi deixado, trabalhando da maneira mais séria possível e com todo o esforço possível
para seguir esse trabalho que foi feito durante tantos anos. Exatamente. Luiz Martins Bastos Neto, que é filho do Luiz Antônio, que nós conversamos agora há pouco, da Estância Paraíso. Qual é a maior lição que vocês têm aí para seguir adiante, Luiz? E hoje ser uma das cabanhas mais renomadas aí. Na verdade, eu acho que o segredo da família é a união, o respeito. Isso para mim é a coisa que faz a diferença. Eu acho que a tradição descreve várias coisas. Meu avô deu esse exemplo para nós, meus tios avós também. E eu acho que com seriedade, com união, com respeito, a gente consegue colher grandes frutos. O que mais te chamou a atenção aí, nas histórias de guri, enfim, porque a gente está relembrando algumas curiosidades. Tem alguma coisa que tu gostarias de destacar aí para marcar esses 50 anos? Na verdade, eu nasci e me criei nesse meio dos remates da família toda, acompanhando meu avô. Meu avô foi uma pessoa muito presente e para mim é muito difícil falar dele. Casualmente eu levo o nome dele. Leva o nome, é isso que eu ia falar. E isso para mim é uma responsabilidade muito grande. Nos acompanhou muito, participamos muito, aprendemos a andar a cavalo com ele. Pois é, ele que era um apaixonado pelo cavalo crioulo e precursor da marca Tradição, essa marca que dispensa comentários hoje na raça crioula. É verdade. Nós passamos por várias etapas dentro da equitação, dentro do cavalo, feita por ele. Nós montávamos no começo só com um xergão e um pelego apertado, porque ele dizia que tinha que firmar a perna primeiro, para depois começar a montar em arreio. Ele saía para o campo conosco, educava, ensinava postura, mexe assim, não mexe assim, coloca assim. Ele mesmo, até os 79 anos, montava cavalo, saía conosco para o campo, fazia questão de sair, educava, ensinava. E ele foi uma pessoa muito presente, muito importante no nosso exemplo de homens, de profissionais. Então, para mim, graças a Deus, pude aproveitar bastante da vida com ele. Tá aí, uma bela lição. Te agradeço pela tua participação, tá emocionado aí, não tem como, né, realmente conter emoção. Muito obrigada, Luiz Neto. Um bom leilão para vocês aí. Obrigado ao Canal Rural e agradeço a todos que estão presentes aqui no local e estão nos acompanhando pelo Canal Rural. Isso aí. Voltamos ao vivo de Barra do Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, para o cinquentenário do remate da cabanha Santo Ângelo, que vai ofertar 331 bovinos das raças Angus, Brancos, Hereford e Braford e também 64 lotes de equinos da raça crioula, sendo um reprodutor e 63 fêmeas aqui na cabanha Santo Ângelo. E a gente vai contando um pouco dessa história de 50 anos de remates, já conversamos com os irmãos, estamos conversando agora com os filhos que estão seguindo essa tradição. Chico Bastos, boa tarde, agora da Estância IP, há um ano, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo no Canal Rural. Primeiro, a minha família vem a 8ª geração já vivendo o campo. E eu sou um apaixonado pelo campo, sou um apaixonado pelo setor primário. E eu acho que quem ama a terra não pode se entregar. Teve fases ruins, que nós estávamos presentes. Hoje, graças a Deus, vem melhorando. E, na verdade, o campo é uma paixão, o cavalo crioulo é uma paixão e a família, sem dúvida nenhuma, é um alicerce de tudo isso. E, desde pequeno, eu me criei assistindo meu avô, meus tios organizando os remates e hoje toca um pouco para nós. Então, é um orgulho muito grande a gente poder dar sequência num trabalho que eu vi meu avô fazer, vi meus tios fazerem com meu pai e hoje fazendo nós, a 3ª geração. É muito bonito a gente ver esse amor que vocês têm, que vocês seguem com tanto orgulho essa tradição aí do Dr. Luiz, né? Sem dúvida nenhuma, meu avô para mim era um ídolo. E boa lembrança dele do ano passado. Dou sequência nesse trabalho que ele fez do cavalo crioulo, a gente está tentando dar uma sequência enorme aí. Sinto a falta dele, nós crioulistas, netos, filhos, mas aonde ele estiver, com certeza ele vai estar olhando para baixo aqui e faceiro pelo trabalho que a gente vem fazendo. Até porque lá na Estância IP, que atua há um ano,
tu crias cavalo crioulo também e brangos, né? Isso aí, eu crio cavalo crioulo desde 76. Eu nasci em 74, recebi minhas 2 primeiras éguas em 76, pelo um tio-avô, irmão do meu avô, que se chamava Francisco Martins Bastos, onde me deu 2 éguas, então eu crio cavalo crioulo desde 76. E sem dúvida nenhuma o cavalo crioulo é a minha vida, o campo é a minha vida, e sem eles eu não estaria aqui. Tá certo. Tem alguma curiosidade, alguma história interessante que tu lembras, assim, para contar pra gente desses 50 anos? Claro que tu falou agora que dos preparativos, enfim, mas alguma história interessante, enfim, que tu possas lembrar? Eu acho que esses 50 anos é uma história. E eu acho que cada ano que se repete o remate é uma história, e eu acho que a melhor história de todas foi há 2 anos atrás, quando o meu avô me chamou no remate aqui e me entregou as esporas que ele usava para mim seguir usando. Então isso é uma história que me marcou. Isso há 2 anos? Isso há 2 anos atrás. O ano passado ele estava conosco aqui e sem dúvida nenhuma é a saudade que a gente sente dele não estar conosco hoje aqui. As histórias são maravilhosas, grandes amigos sempre estando conosco aqui, comprando ou conosco abraçado, torcendo. Isso é muito bonito. E vocês todos unidos hoje aqui para esse remate? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que primos, tios, irmãos, é tudo uma família só. E eu acho que a gente consegue esse sucesso porque juntos chegamos lá. Então é muito gratificante. Um excelente leilão para vocês aí hoje. Muito obrigado pelo carinho do Canal Rural, que está sempre conosco aqui. Um grande abraço para todos. Canal Rural que hoje está comemorando 10 anos também. 10 anos conosco hoje, aqui, junto aí. com Então o cinquentenário de vocês. É isso aí, é uma coisa muito Essa bonita. parceria a história. também, aí, né? Muito bonito. Tá certo. Muito obrigado e espero que quem esteja nos olhando, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, que esteja conosco. Porque é um prazer muito grande. Eu sei que tem muita gente que não pode estar aqui por trabalho ou alguma exposição acontecendo, mas tenho certeza que o coração de vocês está conosco aqui. Um grande abraço para vocês. Tá dado o recado aí do Chico Bastos. Muito obrigada, boa tarde para ti. Obrigado. Isso aí. O leilão começa daqui a pouquinho. Leilão da Cabanha Santo Ângelo, que comemora 50 anos este ano. Começa dentro de instantes. Eu vou dar o telefone para que você possa dar os seus lances. É o 0 operadora 51 3330 3579. Repetindo, 0 operadora 51 3330 3579. Este remate que fecha a temporada de leilões de primavera na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A gente faz um breve intervalo, voltamos já já. Muito bem, voltamos ao vivo da Cabanha Santo Ângelo, aqui em Barra do Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Cabanha Santo Ângelo que comemora 50 anos de remate com uma bela oferta. São 331 bovinos das raças Hereford, Braford, Angus e Brangus e também 64 lotes de cavalos crioulos, um reprodutor e 63 fêmeas. A gente segue conversando com quem faz parte dessa história de 50 anos de remate. Seu Ângelo Bastos Telechea, faltava a família Telechea aqui nos nossos depoimentos, da Cabanha Umbu, que fez o seu remate também agora no mês passado e veio prestigiar o remate dos primos. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação enorme, Stella, poder estar aqui com o Canal Rural, nos 10 anos do Canal Rural e nos 50 anos de remate, que hoje tem continuidade aqui na Cabanha Santo Ângelo, mas que são 50 anos de remate de todos nós que integramos essa família Bastos Telechea do meu lado. E lembro, na minha idade hoje, eu sou daqueles que tenho a felicidade de ser testemunha dos primeiros remates. Que ótimo. Eu já tinha mais de 10 anos, então lembro perfeitamente dos primeiros remates na Nazaré. Que eram 2 dias de leilão. Eram 2 dias de leilão, a oferta era muito grande. Naquela época a família explorava uma área de campo significativa, quem sabe até menor do que a de hoje, mas era
unificado, mais unificado do que hoje, porque hoje, eu não fiz a conta, mas a família deve fazer uns 5 ou 6 remates em Uruguaiana. Que ainda era Sociedade Irmãos Bastos na época. Né? Eram 2 segmentos fortes, era a atividade do meu avô, Ângelo Bastos, de quem eu ganhei o nome de Ângelo, em homenagem a ele, e os Irmãos Bastos. Então eram 2 segmentos que faziam um remate conjunto. A gente vê que é uma família muito unida, muito parceira, né? Estão sempre presentes nos remates, enfim, dando essa força aí, né? Para seguir um trabalho que é tão bonito e tão bem valorizado hoje na pecuária nacional. Nós temos esse legado de família, de que a união é o fator mais importante. E isso nós recebemos, convivemos com ele nas nossas gerações, na anterior que nos segue, na nossa, de primos, e passamos para os outros. E é um dever que nós temos de continuar cultivando, porque é das melhores coisas que há na vida. Tá certo, então hoje veio prestigiar, a gente está vendo aí bastante gente aqui na Cabanha Santo Ângelo, em Barra do Quaraína. Felizmente tem público adequado para um evento desses de 50 anos, onde ao longo de todo esse tempo, e o Jorge hoje com os irmãos dele, mas ele aqui de titular da Cabanha, dão continuidade a um trabalho genético também de mais de 50 anos, que vem sendo coreado de êxito pelo reconhecimento que tem. Seu Ângelo, o senhor que acompanhou então desde o início os remates, naquela época já tinha um número expressivo de animais, né? Havia sim. Nós fazíamos remate em 2 dias naquela época, a oferta era grande, eu te diria que maior do que qualquer um desses remates que hoje nós fazemos. Que ótimo, né? Tinha muitos ovinos também. A ovinocultura naquela época, quem sabe, estava no seu ponto mais alto. E parte de um dia era ovinocultura, eram ovinos... Era no segundo dia os ovinos, né? Eu não vou te negar se era no primeiro ou no segundo, eu tenho a impressão que era no segundo, sim. Então eram dias de muita atividade. Né? E aqui, diga-se de passagem, que desde aqueles anos 50, foram quando os remates começaram a tomar corpo no Brasil, apesar de já terem havido alguns esporádicos antes. Esse remate prova a continuidade que esse tipo de evento consagrado, reconhecido e muito hoje difundido, e ninguém melhor do que o Canal Rural para testar isso, que tem remate todos os dias, até às vezes mais de 2 por dia. Né? Exatamente. Isso nós temos a alegria, e eu tenho a satisfação de ser testemunha dos primeiros que começaram essa série de 50 anos que hoje está sendo aqui comemorada. E a gente também tem a satisfação de ter vocês como nossos parceiros aí. É um esquema de parceria muito forte que está se levando adiante, com sucesso para todos os lados. Falando um pouquinho da raça crioula, enfim, porque naquela época, nos primeiros remates, o cavalo crioulo não era um produto comercial ainda, né? Era mais para lidar no campo, enfim. Quando passou a ser um produto comercial, enfim? Bom, Estela, eu não seria, quem sabe, a pessoa mais adequada a te dar essa resposta, até porque eu não faço a equinocultura nesse sentido de cabanha, de evento. Mas naquela época os meus tios já tinham cabanha. Já tinham, né? Já tinham cabanha desde a e década alguma, de 30 já tinha e alguma criação, coisa né? era vendida no sentido do reprodutor para fazer animais de trabalho e para fazer animais de pista também. Já havia pista, e, se eu bem lembro, tio Telmo e tio Antônio, 2 tios meus, começaram a criação de cavalo crioulo nos anos 30. Então já havia a cabanha, eles iam às pistas e os reprodutores, o mercado era diferente, não era esse mercado hoje tão de cabanha, mas havia um mercado voltado a que os reprodutores e éguas fossem para produzir cavalos de serviço, mantida as características da raça crioula. Eu falo dos cavalos crioulos porque, pela marca tradição, que o Dr. Luiz foi o precursor. Eu vou conversar com o Jorge agora, o dono do leilão. Jorge, como é que tu recebes essas pessoas todas aqui para esse remate? Um dos donos. Eu recebo com enorme alegria, satisfação, não é? É um prazer imenso receber esse povo todo que nos acompanha há 50 anos. Jorge que não queria falar e acabou falando. Enfim, um recado, como é que vocês comemoram? Não, comemoramos normalmente com bastante trabalho. O Ângelo é companheiro antigo também, não é? Estamos aqui torcendo para que todo mundo saia satisfeito do leilão. Certo. Então eu lhe desejo um excelente leilão, de muito sucesso. Esse leilão que está fechando a temporada aí dos remates de primavera na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E eu parabenizo também o Canal Rural pelos 10 anos que tem sido a nossa bengala no momento.
nosso ponto de apoio e nosso ponto de referência. Obrigado a vocês também. Obrigada, Jorge Martins Bastos, que da Cabanha Santo Ângelo, que está promovendo este remate que começa daqui a pouquinho. Fique aí, porque a gente já volta, a gente faz um intervalo agora e volta para o leilão. Até mais. Muito bem, agora sim voltamos ao vivo de Barra do Quaraí, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, para convidar você a participar do 50º remate anual da Cabanha Santo Ângelo, que está começando aí com uma oferta de 331 bovinos das raças Hereford, Braford, Angus e Brangus e também 64 lotes de equinos da raça crioula, sendo um reprodutor e 63 fêmeas. Quem comanda este remate que fecha a temporada de leilões de primavera no Rio Grande do Sul é o leiloeiro Fábio Crespo. Boa tarde, Fábio. Tudo contigo agora. Boa tarde, amigos do Canal Rural. Sejam bem-vindos todos os amigos que estão conosco aqui para a realização do 50º remate anual da Cabanha Santo Ângelo. Eu estou aqui na parte de baixo porque abre o nosso leilão, ocupando a tribuna que é de direito, o maior leiloeiro desse país, Carlos Alberto Martins Bastos, abre o 50º remate anual da Cabanha Santo Ângelo. Boa tarde, meus amigos. Estou com incumbência, de nome do Jorge, proprietário da Cabanha Santo Ângelo, que hoje comemora o seu 50º aniversário, de dizer de forma sucinta e tentando ser breve, algumas palavras para os que estão aqui presentes, já para os que estão nos assistindo por televisão, nós oportunamente já tínhamos falado. Vou ser breve porque temos um tempo a cumprir, mas como eu tenho certeza que nos próximos 50 eu não vou estar aqui, mas o remate vai estar, como tenho certeza da competência e da eficiência do meu querido Fábio, que vai conseguir cumprir o horário, é que, a pedido do Jorge, o proprietário, eu vou dizer algumas palavras. Eu tenho uma forma muito especial de identificar minhas relações. Nós temos irmãos, primos, tios, primos irmãos, mas eu tenho amigos irmãos, primos, filhos, sobrinhos filhos, e ontem o Sérgio, que eu considero um primo filho, foi muito feliz ao abrir o remate da Telecheia Associados. Sintetizando, disse que se sentia muito honrado em fazer parte dessa história. E é verdade. Esta cabanha, que hoje é do Jorge, que já foi minha e dos meus irmãos, foi no seu primeiro remate, em 57, na Nazaré, do tio Telecheia, do tio Vinícius Marciá, do tio Antônio Bastos, do tio Telmo Bastos, do tio Chico Bastos, do tio Bastos Filho e do papai. Então, nada mais que justo que todos nós, descendentes dessas 7 figuras, estejamos todos comemorando esses 50 anos. Porque essa é a verdadeira história. Não falei no tio Bastos, porque o tio Bastos, sem dúvida, merece um destaque especial nessa história. Era o tio Bastos, muito antes de 57, o gestor, né? Dividia, sim, com seus cunhados e irmãos, mas era ele o gestor, a mola propulsora, o homem com a visão zootécnica que tocava a cabanha. E foi o tio Bastos, quando as divisões nas famílias naturais acontecem, que assume essa cabanha. E foi ele, junto com a tia Elza, né, que mudaram para cá, nos remotos início de 40, sem nenhum conforto, né, e que fizeram, vamos dizer, esta cabanha que ela é hoje. Foi o tio Bastos que, com o seu tino de zootecnista,
que investiu muito no merino australiano em determinado momento. Acho que quando ele trocou do merino para o ideal, ele já vinha ganhando há 10 ou 15 anos consecutivos o campeonato. Teve o arrojo, a coragem de terminar com uma raça e começar noutra. Foi o tio Bastos que no Hereford traz praticamente de vanguarda os new type, que se chamava, os touros americanos, e difundiu por esse prata esta origem. Foi o tio Bastos que acreditou no ideal, que trocou de uma raça onde tinha conhecimento e teve um estrondoso sucesso como criador do tio. Mas sempre teve do lado a tia Elsa, uma companheira fabulosa. Tive a oportunidade de, em algum momento, escutando uma entrevista dele, para o Correio do Povo, se eu não me engano, de perguntado do sucesso da cabanha. E ele, que eu considerei um zootecnista inigualável, um sujeito de um equilíbrio pouco comum e, acima de tudo, um grande cavalheiro, não abri mão de reconhecer que se tinha algum sucesso, ele tinha contado com seus colaboradores, com a tia Elsa como esposa e seus colaboradores. Entre outros tantos que estão aqui mais próximos, está o Venâncio Silva, que acompanhou de perto. Entre outros que não estão aqui, mas na área técnica, como os zootecnistas diferenciados, o Jorge Bofil e o Wilton Jacques. Corro o risco de esquecer alguém, mas peço que me perdoe. Dizia ele, tio Bastos, que tudo que ele tinha feito de tempo, dedicação, de investimento financeiro, de investimento em conhecimento, não tinha nenhum sentido se isso não chegasse aos seus clientes. Que aquele trabalho só se justificaria se aquele esforço todo conseguisse ser reproduzido nas dezenas ou centenas de distância aonde o afixo Santo Ângelo ia servir. E essa era a grande preocupação dele. Tivemos aqui leiloeiros fabulosos, como o velho Viturica, a quem eu ainda guri, com 7, 8, 10 anos na Nazaré, assistia arrematando. Depois teve o Trajano Silva, para mim este sim, o melhor de todos. Não é? Depois vim eu, tive um longo período aqui, que vocês mais velhos todos sabem, mas a gurizada não tem ideia. Durante 15 anos eu rematei aqui, dividi com o Bofil. Depois vieram o Alexandre, uma nova geração, e o Fábio, e hoje o Fábio, onde segui essa trajetória de sucesso que eu tenho certeza que vamos comemorar o 100. Nós estaremos comemorando não sei de onde, mas que aqui estaremos sim. E repetindo, né, como fecho, vamos dizer, esse trabalho só fez sentido, né, porque nós priorizamos, através da lição do tio Bastos, da grande importância que é o cliente. Esse trabalho é feito para que o que aqui se investiu, o que aqui se queimou de inteligência, tenha benefício nas instâncias aonde os nossos reprodutores vão trabalhar. E repetindo, que eu tenho uma forma peculiar de me identificar tanto com os meus parentes como com meus amigos. Eu queria então agradecer para vocês, amigos clientes, pela presença. Muito obrigado.